E aí, nono ano, tudo certo? Então, vamos começar a nossa aula expositiva. Vou começar com essa pergunta aqui, ó. Por que os corpos tendem a permanecer em movimento? Por que será que isso daí acontece? Então, vamos lá. Então, a gente já falou um pouquinho das leis de Newton aqui, né? Então, basicamente, a gente trabalhou a cinemática, que ela era responsável por descrever o movimento, mas a gente não consegue prever. Então, com as leis de Newton, a gente vai, faz parte da dinâmica, né? A gente vai tentar iniciar aí o entendimento das causas do movimento. Então ele fala ali, a teoria do movimento é denominada mecânica, cinemática, estática e dinâmica. A mecânica se baseia nas ideias de massa e força, relacionando esses conceitos físicos com grandezas cinemáticas, deslocamento, velocidade e aceleração. Todos os fenômenos da mecânica clássica podem ser descritos mediante a utilização das três leis, denominadas as leis de Newton, ou movimento. Daí o nome, mecânica newtoniana. Então, sempre o professor falar mecânica newtoniana, é um estudo, a causa do movimento gerado que consegue ser previsto pelas três leis de Newton. Quais leis de Newton? A gente vai ver agora. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre quem foi o Isaac Newton, depois vocês leem isso aqui com calma, tá? Mas ele teve importância muito relevante dentro da sociedade. Tá? E quando a gente estudar aqui as leis, como fala aqui no final, vamos ver o quanto essas aparências se aproximam ou se afastam da realidade. Aí ele fala aqui, o estudo do movimento ao longo do tempo. Bem, aqui é só a título de curiosidade, depois vocês leiam com calma. Ele fala aqui sobre o Aristóteles, fala um pouquinho sobre o Galileu e fala sobre o Newton, que usou as teorias do Galileu e do Aristóteles para formular suas três leis. Aqui também mais um slide a título informativo, que mostram os grandes pensadores que Newton se referenciou para falar sobre suas três leis. Então, ali embaixo, em aspas, ali a frase do Isaac Newton, que ele fala, né? Consegui ver mais longe que os outros foi porque me ergui sobre ombros de gigantes que me precederam. Ou seja, ele está referenciando aí esses três grandes pensadores que antecederam ele. Bem, vamos às leis de Newton, que é o que importa para a gente. O que são forças? Forças são causas das modificações do movimento. Seu conhecimento nos permite prever o movimento subsequente de um objeto. Então vamos lá, força e lei de Newton. Aí vai falar aqui da interação de um corpo, né, com a sua vizinhança, descrita em termos de uma força. Assim, uma força representa a ação que empurra ou puxar, né, a ação de empurrar ou puxar uma determinada direção. Uma força pode causar diferentes efeitos em um corpo, como por exemplo. Então, se o corpo se mover, se o corpo parar, se o corpo ficar em equilíbrio, ou se você deformar esse corpo, em todos esses casos existe uma força atuando. Então, a força nada mais é do que o nome que a gente dá para esses fenômenos dentro do estudo da mecânica. E onde é que estão essas forças? Então, a gente começa com a gravidade, né? Ele fala ali, ó, as coisas caem porque são atraídas pela Terra, e é a chamada força gravitacional. Essa força representa uma interação existente entre a Terra e os objetos que estão sobre ela. Bem, sustentação. Sustentação, como o próprio nome diz, é você ficar sustentado, ficar ali parado, né? Então aqui você tem o exemplo de uma bolinha e tal, aí essa bolinha está sendo puxada para o centro da Terra, você vai ter a força peso, certo? E aí você tem a interação aqui entre as forças, e você vai ter a força normal, que vai ser a força exercida pela mesa, que vai devolver a força dessa bolinha tentando ir para o centro da Terra. Conseguiu entender? Então ali, nessa figura, um conjunto de fios sustenta um bloco. Forças exercidas por fios são denominadas forças de tração. Então, só você lembrar daquele exemplo do tração animal, por exemplo. Você tem um bicho puxando, um boi, um carro de boi, por exemplo. É um exemplo de tração. Você precisa de algum meio para poder comunicar a força. Nesse caso, é um fio. Belezinha? Continuando. Para manter a mola esticada, você precisa exercer uma força sobre ela. No entanto, a mola também exerce uma força sobre você. A força exercida por uma mola é denominada força elástica. Então, temos o exemplo do bonequinho ali. Quanto mais você puxa a mola, mais ela quer puxar você de volta. Certo? Aí na água também tem força. A água também pode sustentar coisas, impedindo que elas afundem. Essa interação da água com os objetos se dá no sentido oposto ao da gravidade. E à medida que, através de uma força que chamamos de impulso hidrostático, é por isso que nos sentimos mais leves quando estamos dentro da água. O que sustenta balões no ar também é uma força de empuxo, igual a que observamos na água. Então, o empuxo nada mais é que o seguinte: você está ali na água, você quer entrar na água, você quer afundar, a gravidade puxa você para baixo.
mas a água que você deslocou não deixa você fazer isso. Então essa água te empurra de volta. Se você tiver mais força que a água, você afunda. Se você tiver menos força que a água, ela consegue te sustentar. E no ar? No ar também tem força. Tanto é que um avião que é mais pesado do que o ar consegue ficar de boas ali no ar. Só que para isso tem que ter algumas condições. Mas vamos lá. Para se manter no ar, o pássaro bate as asas e consegue com que o ar exerça uma força para cima, suficientemente grande para vencer a força da gravidade. Da mesma forma, o movimento dos aviões em formato especial de suas asas acaba por criar uma força de sustentação, e essas forças também podem ser chamadas de empuxo. Porém, trata-se de um empuxo dinâmico, ou seja, que depende de um movimento para existir. Então, empuxo dinâmico. Dinâmico quer dizer movimento, ou seja, um empuxo, ele só vai existir se houver movimento. No caso anterior ali da água, você pode ter um empuxo com repouso. Forças e leis de Newton. Forças são grandezas vetoriais, possuem módulo, direção e sentido, são representadas por vetores. Pessoal, o vetor tem que respeitar três coisas: módulo, direção e sentido, certo? A unidade de medida da força é Newton. Então, para se ter uma ideia, 1 Newton é a força necessária para erguer uma xícara de café de 100 ml. Hashtag fica a dica. Do lado a gente tem aqui algumas figurinhas, certo? Onde descrevem as forças. Aqui seria a força da gravidade, aqui seria a força normal, aqui seria uma força T qualquer, no caso de tração, porque temos um jovem tentando puxar essa cachola. Como medir uma força? Bem, corpos elásticos se deformam sob a ação de forças de contato. Podemos medir o efeito de uma força aplicada a um corpo pela distensão que ela produz numa mola presa a um corpo. A gente chama isso daí de dinamômetro, tá? Então, basicamente, o dinamômetro é um medidor de força. Tem dois tipos de força: força de contato e força de campo. O primeiro, como o próprio nome diz, precisa ter contato. E o segundo, não necessariamente. Simples assim. Ali temos alguns exemplos. Temos uma mão. Sei lá o que tem depois dessa mão, mas enfim, está puxando uma mola. Então, temos uma tia puxando uma criança num carrinho e temos um irmão aqui chutando uma bola de futebol americano, certo? E seriam todos exemplos de força de contato, porque tem que encostar no negócio para poder rolar. E o outro lado aqui você vai ter força de campo, olha só, em nenhum momento essas carguinhas se encontram, elas se encostam, elas apenas interagem, existe uma distância entre elas. Então precisa de um campo de força para poder exercer esse tipo de força. Aqui o primeiro exemplo seria a força gravitacional, aqui uma força elétrica e aqui uma força magnética. Primeira lei de Newton, então, vamos lá. Lembra da pergunta lá no começo? Como é que o corpo consegue se manter em movimento? Considere um corpo sobre o qual não atua nenhuma força resultante. Se o corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. Se o corpo estiver em movimento, com velocidade constante, ele permanecerá com esse movimento. Então tá ali, tem um corpo M com duas forças, uma força F1 e uma força F2. Lembrando que, até o início do século XVII, pensava-se que para se manter um corpo em movimento era necessária uma força atuando sobre ele. Essa ideia foi combatida por Galileu e depois reafirmada por Newton. Na ausência de uma força, um objeto continuará se movendo em linha reta com velocidade constante. Isso é um negócio, no mínimo, estranho. Mas, se a gente parar para pensar, todo mundo pensa diferente de Galileu e Newton. Por exemplo, você pega em casa agora e empurra uma cadeira. Ela vai parar. Aí você fala, ah, ela parou porque eu parei de aplicar a força. Não, tá errado. Ela parou por causa do atrito com o chão. O que o Galileu pensou em fazer? Então, ele pensou em tirar o atrito. Quando ele pensou em tirar o atrito, ele percebeu que quanto mais próximo do zero no atrito ali, mais longe ia o negócio. Então ele percebeu que se não tiver nenhuma força atuando no corpo, ele vai ficar em linha reta com velocidade constante. Ah, professor, por que não vai fazer curva? Porque não tem necessidade. Se ele está na linha reta ali, ele só vai fazer curva se algum agente atuar sobre ele. Ele não vai pensar assim, ah, vou fazer uma curva agora. Não vai rolar isso daí. Simplesmente ele vai querer continuar em linha reta. O que é força resultante? Ora, carambola. Força resultante é a soma de todas as forças, sem mais. Ali eu tenho três forças, percebe? E aí a força resultante vai estar aqui, a soma das três forças, sem muito mistério. Aqui teria um sistema mais próximo da realidade, né? Com umas molinhas, um pezinho e tal. Duas forças elásticas e uma força peso. Aí eu posso colocá-las aqui vetorialmente e somar. A primeira lei de Newton também é chamada de lei da inércia.
Então, basicamente, essa é a primeira lei. Lei da inércia. Aí tem um quadrinho aí para animar vocês nesse momento de ócio. Leiam com atenção. Aqui temos exemplos. Por exemplo, está no ônibus e o ônibus dá aquela freada gostosa. O que vai acontecer com o seu corpo? Vai querer continuar com a velocidade que ele estava. Por isso a inércia, ele vai querer manter essa velocidade. Só que não vai rolar, né? Porque você vai tentar se segurar, você não vai querer cair, enfim. Mas basicamente é isso. Então ele estava com uma velocidade, o ônibus, quando ele freou, o seu corpo quer manter essa velocidade. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Simples. Você vai sentir a inércia, basicamente, por exemplo, imagina você e uma bicicleta te acertou. Imagina você caminhando e um carro te acertou, ambos a 20 km por hora. A inércia do carro vai ser bem maior. Certo? Aí tem um exemplinho mais didático, vamos dizer assim. Um jovem tentando puxar uma pedra e outro jovem puxando uma caixa. Qual deles a inércia é maior? Óbvio, é na pedra. Certo? No caso de um movimento retilíneo uniforme, movimento, posição ariana em função do tempo, retilíneo em linha reta, uniforme é com velocidade constante, certo? Então ele fala, se o corpo apresenta MRU, permanecerá com esse movimento até que exista uma força resultante sobre ele que produza alteração de sua velocidade. O corpo pode frear ou acelerar. Sem a existência de uma força resultante, sua velocidade permanece constante. Então ele dá uma observação ali, ó. A primeira lei de Newton descreve o que acontece na ausência de uma força resultante sobre o objeto. Também nos mostra que quando não há força resultante atuando sobre o corpo, sua aceleração é nula. Ou seja, se eu tiver uma garrafinha de água, a força resultante for zero, ela pode estar fazendo duas coisas. Ela pode estar se movimentando com velocidade constante, ou ela pode estar em repouso. A mesma coisa vale para um carro ou qualquer outro corpo no universo. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Quando um corpo está em movimento e freia bruscamente, ele é arremessado para frente, pois todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então temos o exemplo da moto dando uma freada e o irmão voando, posição passarinho. E temos outro exemplo ali de uma batida, enfim, o carro parou a velocidade, sei lá porquê, mas o corpo se projetou para frente. Neste caso, a massa dos corpos continua tendo relação com sua inércia. O que vocês acham? Essa daí eu vou deixar para vocês responderem depois nos comentários. Quando a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, dizemos que um corpo está em equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, lembra de estátua. E estátua, ou seja, fico paradinho, certo? Corpo em repouso. Equilíbrio dinâmico, um equilíbrio com o corpo em movimento. E se é um equilíbrio, ele tem que estar obrigatoriamente com velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Então, respondemos a primeira pergunta. Qual seria a resposta dela? Vou deixar para vocês responderem nos comentários. Vamos à segunda pergunta da nossa aula de hoje. Por que os corpos se movimentam? E agora, por que os corpos se movimentam? Para isso, nós precisamos da segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. A força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração com a qual ele irá se movimentar. Então, ali, força resultante, certo? Igual ao produto da sua massa vezes aceleração. Produto quer dizer multiplicação, essa setinha quer dizer que é um vetor. Conhecemos essa fórmula por física, meu amor. Puta, que beleza, hein? Vamos lá, exemplo, seja F1, F2, F3, as forças que atuam sobre um corpo de massa M, a resultante Fr será a soma vetorial das forças que atuam nesse corpo. Então tá ali, temos as três forças. Qual vai ser a força resultante? Eu somar tudo e ela vai ser a massa vezes, igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Belezura? O que nos diz a segunda lei de Newton? Ela diz o seguinte, ela diz que tem uma relação direta entre a massa e a aceleração e uma força. Simples assim. Se a massa aumentar, eu preciso de uma força maior. Se a aceleração aumentar, quer dizer que eu precisei de uma força maior. Quer dizer que a força necessária para a aceleração aumentar tem que ser maior. Se a massa diminuir, eu preciso de uma força menor. Se a aceleração diminuir, eu preciso de uma aceleração menor. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Ele fala ali, ó, quanto maior a variação da velocidade, a aceleração que se deseja imprimir a um corpo, maior a força necessária para isso.
A aceleração adquirida por um objeto tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante que atua no objeto. E a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, essa vocês já conhecem desde que tiveram 2 dias de vida. Essa é a lei da ação e reação. Ou, como dita por muitos alunos, tudo que vai, volta. Mas isso daí é mentira, certo? Ficamos na ação e reação. Ação e reação, ele fala ali, né? Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então tá ali, ó, força gravitacional. A mesma força que o bloquinho está querendo cair na Terra, a Terra sente pelo bloquinho. A mesma força que a carga 1 sente, a carga 2 também sente, de atração. Ah, professor, mas o tamanho é diferente. Mas é a força que a carga 1 exerce na carga 2, é a mesma força que a carga 2 exerce na carga 1. Não tem nada a ver com tamanho. Propriedades. Essas associadas a uma força de interação, ou seja, correspondem sempre a forças trocadas entre apenas 2 corpos. O par de forças sempre apresenta a mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. O par de forças nunca atua no mesmo corpo, com as forças atuam em corpos diferentes. Nunca se anula. Ou seja, se eu aplicar a força num corpo, a força é minha e a que o corpo devolve é dele, não é minha. Porque senão nada sairia do lugar. Certo, rapaziadinha? E a quarta, as forças do par têm sempre a mesma natureza. Que bom, né? Imagina eu tentar aplicar uma força de contato e ele me devolver uma força de campo. O universo seria extremamente caótico. E a questão 2 ali também é interessante, propriedade 2. O par de forças sempre apresenta a mesma direção, mesmas densidades e sentidos opostos. Graças a Deus, porque senão eu empurraria a parede e seria jogado para o lado. Isso não é legal. Força de contato, já falamos, né? Precisa de contato, necessariamente. Aí a gente tem a força de tração, a normal e atrito. Aí ele fala ali, ó. Eu acho que repetiu, pulo. Estou voltando. Falha nossa. Seguindo. Forças de campo. Olha lá, temos força à distância, certo? Primeiro caso de gravitacional, segundo elétrica, terceiro magnética. Não precisa encostar. Aqui temos um diagrama de forças, olha só que interessante. Uma tela de computador da época da sua mãe e do seu pai, certo? Temos uma força peso, temos uma força normal, quer dizer, a reação da força peso não é a força normal. Na realidade, você tem a força do monitor sobre a mesa, você tem a reação da mesa sobre o monitor, você tem a força peso do monitor, e você tem a força da Terra sobre a força peso do monitor. Então, vocês tomem muito cuidado quando pensarem nisso daqui, porque a reação da força normal não é a força peso. Isso é muito importante que vocês guardem nos seus corações. Certo? Mais uma vez, força normal está aqui, força normal do monitor, e a força do monitor sobre a mesa. E a normal é a reação da mesa sobre o monitor. Então, par de forças. Força peso do monitor, olha só, que é rigorosamente igual à força do monitor, mas é de outra natureza. Está lá dentro para o centro da Terra. E a Terra está sendo puxada pelo monitor. Então, ação e reação, ação e reação. Sentidos opostos, sentidos opostos. Direções iguais, direções iguais. Certo? E aqui, para a gente fechar, uma última figura, que eu vou ter a relação das forças pesos. E vale a pena a gente sempre pensar nesse par ação e reação, que confunde muito os alunos. Belezura? É isso daí. Um forte abraço e se cuide.